neste instante, que nos preparamos para compreender um pouco mais de sua boa nova. Te pedimos que nos inspire para o entendimento correto dos seus ensinos. Também inspire os nossos irmãos a viver em comunhão com as suas leis. Mestre, em seu nome, pedimos o auxílio dos amigos espirituais e que possamos todos juntos caminhar em comunhão para Deus. O nosso Evangelho é do capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. O que é a pureza de coração? É ter entendimento dos nossos pensamentos. O que o nosso pensamento pode produzir? Nós sabemos que, figuradamente, nós damos o coração como a fonte dos nossos sentimentos. Mas sabemos que é o pensamento, que é a mente, o cérebro que produz todo tipo de emoções e todo tipo de sentimentos. Que Jesus está aconselhando sobre pecar pelo pensamento, causar o erro pelo pensamento, causar o adultério pelo pensamento, e que a fonte desse pensamento é o coração. O que ele está esclarecendo naquela época é que nós não temos muitas vezes consciência do mal que podemos produzir, que não temos consciência muitas vezes do mal que está em nós. É muito fácil para nós olhar o nosso próximo, criticar o nosso próximo e julgar o nosso próximo em atitudes que achamos que está errado. Tudo isso é julgamento, tudo isso é crítica, tudo isso é uma maneira de ver, é um ponto de vista. E Jesus recomenda o amor incondicional. Ele recomenda amar o próximo como a si mesmo, porque ao fazer isto, nós conseguimos olhar a atitude do nosso próximo e ter uma compreensão. E também ter uma compreensão sobre os seus próprios pensamentos, tomar consciência dos seus próprios pensamentos. Joana de Ângeles nos diz isso no Homem Integral, que o homem só consegue ser integral quando ele tem consciência da sua vida encarnada, qual é o motivo e por que ele está encarnado, ter consciência que está encarnado num mundo onde ocorrem provas, onde ocorrem expiações que são consequências de seus atos anteriores, ter consciência da espiritualidade maior em torno de nós, nos auxiliando e levando ao nosso processo evolutivo, e também ter consciência do mundo espiritual não superior ou inferior, ou que está num estado estagnado, também em torno de nós. Recordando Pedro, quando dizia que estávamos cercados por uma multidão de testemunhas, e cabia ao próprio homem escolher estas testemunhas. Muitas vezes nós escolhemos a testemunhas que nos levarão a um momento desastroso de nossas vidas. Quantos arrependimentos que nós temos? Quantas vezes nós falamos assim, se o tempo pudesse voltar, eu faria diferente. Lógico que nós estamos falando da vida que estamos vivendo agora e ela não nos dá esta oportunidade de voltar no tempo, mas ela nos oferece oportunidade de reconciliar, modificar aquele pensamento, modificar aquela atitude que nós temos.
Por isso que Joana de Ângeles fala isso, que nós temos que ter consciência da vida encarnada, da consciência das consequências dos nossos atos atuais e passados, e também ter consciência desta espiritualidade em torno de nós e tomar o partido, o melhor partido. Joana também costuma dizer que o único determinismo que temos da vida é o amor incondicional de Deus. Ou seja, nós fomos criados para a felicidade e que nós vamos viver a felicidade. Mas para fazer isso, nós temos um processo, um caminho a seguir. E este caminho a seguir é o que Jesus nos ensina. Cuidado de como vai agir com o seu próximo. E aí ele fala que os homens daquela época falavam de Deus só da boca para fora. Não falavam de Deus, não honravam a Deus com o coração. Será que nós mudamos? Será que daquele tempo que Jesus estava encarnado, que já se vai mais de 2000 anos, e o tempo de hoje, nós temos consciência, nós mudamos as nossas atitudes? Porque muitas vezes nós observamos o seguinte, que da época em que Jesus estava encarnado, que não tinha muita ciência, que não tinha muita tecnologia, aliás, não tinha nenhuma ciência e nenhuma tecnologia, e o mundo de hoje, nós evoluímos só em tecnologias. Em moralidade, nós estamos ainda sofrendo dos mesmos males daquela época. Nós ainda olhamos o nosso próximo com N intenções. Nós pensamos que queremos tomar o lugar, nós invejamos a outra pessoa, nós odiamos, temos sentimentos menos dignos. Nós gostamos de achar que somente a outra pessoa odeia, que nós temos consciência de Deus, nós temos consciência de Jesus, nós temos consciência da espiritualidade superior em torno de nós e por causa disso nós não odiamos. Mas isso é só uma forma de nos enganarmos. Nós temos atitudes que mostram que ainda temos sentimentos menos dignos, que ainda temos atitudes menos dignas. Então, quando nós cobiçamos a vida do nosso próximo, nós estamos atrapalhando a nossa vida e atrapalhando a vida daquele próximo. E Jesus, neste momento do Evangelho, ele está dizendo que está acontecendo que estão indignados com ele, com os discípulos, porque eles estão alimentando-se sem lavar as mãos, que era tradição daquela época, lavar as mãos, ter uma higiene para tomar os seus alimentos. E Jesus diz assim, o mal é aquilo que sai da boca do homem e não aquilo que entra da boca do homem. Nós sabemos que é uma forma alegórica e figurada. Nós temos consciência que a não higiene pode nos levar a doenças e doenças sérias. E mais do que nunca nós temos consciência disso, da importância da higienização dos alimentos e também da nossa própria higienização. Mas, figuradamente, Jesus estava falando deste mal que sai dos nossos pensamentos, que já esclareci. Figuradamente, coloca-se no coração como fonte dos sentimentos. Qual é o tipo de sentimento que nós temos pelo nosso próximo? Qual é o tipo de sentimento que nós temos pelos nossos familiares? Qual o tipo de pensamento e de sentimento, de emoções que nós temos diante daquilo que estamos vivendo agora? Será que não estamos aumentando o processo negativo que vivemos? Será que quando nós criticamos a atitude do nosso irmão, que ainda não compreendeu a gravidade e por causa disso comete atos que achamos que está errado, nós não estamos agravando também com o nosso pensamento? Veja bem a figura de linguagem de Jesus. Se você tomar um alimento e não lavou a mão, ele vai entrar na sua boca, descerá ao seu ventre e vai para lugares escusos. Olha que palavra linda de Jesus.
Porque às vezes nós esquecemos dos nossos pensamentos que também estão produzindo coisas que deveriam ser colocadas em lugares escusos, deveria morrer na sua fonte, deveria deixar de existir na sua fonte. E nós vivemos na Terra com espíritos em aprendizados, tanto quanto nós mesmos, em escalas diferentes. É engraçado que muitas vezes nós queremos que todos pensam e que todos agem como nós. Só que nós estamos em escalas diferenciadas do aprendizado. Nós encontraremos irmãos nossos que chamamos de missionários. Por quê? Eles vivem a vida de uma maneira tão intensa, tão digna como homem de bem, produz tantos frutos de amor, de bem-estar à sociedade, que chamamos de missionários. Mas, além de chamar de missionários, nós poderíamos também desejar fazer igual. Subir essa escala da evolução, porque a doutrina nos ensina que nós temos um patamar para... Nós vamos deixando as nossas imperfeições, nós vamos deixando a condição de espíritos imperfeitos para espíritos bons, depois espíritos superiores, espíritos puros. Nós sabemos, sim, que vamos precisar de muitas encarnações para alcançar o grau máximo que é a de espíritos puros. Mas também ficar estacionado no mesmo lugar dificulta e aumenta o tempo de alcançar essa condição de espíritos puros. Então, a modificação começa em nós. Tudo aquilo que nós desejamos que o outro faça melhor, nós também temos que fazer melhor. Tem um autor brasileiro que diz que nós não podemos criticar aquilo que nós não fazemos. Então, eu vou criticar a pessoa fazendo uma atitude negativa, mas quando eu estou criticando aquela pessoa, eu também estou sendo negativo. Porque em vez de procurar algo bom, em vez de procurar ensinar aquela pessoa a fazer diferente, eu estou julgando, criticando e mantendo o patamar no mesmo nível. Tanto para os espíritos que estão em torno dele, como para os espíritos que estão em torno de nós, lembrando Joana, a consciência da espiritualidade em torno de nós. Então, nós temos que resistir a esse arrastamento ao mal. Porque quando nós resistimos ao arrastamento do mal, nós estamos procurando ser um espírito bom, ser um encarnado que está aprendendo a sua lição. E esta passagem de Jesus está num momento de total atualização. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento onde preocupar-se com o bem-estar do próximo é preocupar com o seu próprio bem-estar. Se eu quero viver, se eu quero que a minha encarnação chegue ao seu destino, o seu prazo, porque nós estamos encarnados. Nós sabemos que a nossa vida é contada do zero a quantidade de tempo que nós vamos ficar encarnados, mas nós não sabemos qual é o final do nosso momento encarnado, que momento que ele vai terminar. Então, nós temos que fazer um progresso. Nós encarnamos para esse progresso, nós encarnamos para resistir ao mal que há em nós. E quando nós resistimos ao mal que há em nós, nós conseguimos auxiliar e ensinar quem está próximo de nós. Então, se há uma escala, se tem espíritos que chamamos de missionário aqui em cima, eu consigo ver, olhar, saber que ele faz bem, eu consigo praticar, eu consigo ensinar o que está abaixo de mim. E aquele que está abaixo de mim consegue ensinar outro, e a escala é infinita para ambos os lados. Que nós achamos que não, que nós só subimos, mas enquanto nós subimos, nós também ensinamos. Por isso que Jesus fala e deixa esse evangelho, essa passagem linda, dizendo que o homem, o que faz mal ao homem é aquilo que sai da sua boca, porque aquilo que sai da sua boca está cheio no seu coração.
E aí ele fala nesse evangelho que toda a árvore, toda a planta que Deus não fez será arrancada. Por que vai? Qual é a planta que Deus não colocou em nós? O mal. Porque o mal é característica do homem em sua experiência. Ele fez uma experiência que não deu certo, que está errada, e ele precisa voltar às origens, voltar às leis naturais. Só que o orgulho, a vaidade faz o quê? O egoísmo faz o quê? Faz com que ele fique teimando no erro. Teimando no erro para não reconhecer que foi ele que errou. Então, eu acuso o governo, eu acuso o meu familiar, eu acuso o meu município, eu acuso o meu vizinho e isento-me da minha parcela de erro. Só que todo erro tem a causa, e a causa do nosso erro somos nós mesmos. Então, disso que ele está falando, de aperfeiçoar, de não adulterar o seu próprio progresso. Porque nós adulteramos o nosso progresso. De que maneira que nós adulteramos o nosso progresso? Com a teimosia de manter-se numa mesmo patamar, numa mesma experiência, numa mesma tentativa. Voltando a Joana, ela diz que o homem tem que ter consciência espiritual ainda encarnado, por isso que chama homem integral. Ela tem que trazer essa consciência. O ser encarnado, ele tem que buscar essa consciência de que ele não é apenas físico, e que ele não é apenas aquela vida material, e que as leis de Deus são atuantes em ambos os estágios que ele estiver, tanto como encarnado, tanto quanto espíritos desencarnados. Então, que nós precisamos ter essa consciência constante. E enquanto temos consciência, nós precisamos sermos responsáveis com aqueles que estão conosco, aquele que chamamos de família, parentela, laços consanguíneos, honrar o pai, honrar a mãe, ter respeito com os nossos idosos, ter respeito com a velhice do mundo em que vivemos. Eles nos ensinam e também precisam de cuidados, porque estão se preparando para voltar à espiritualidade. Ter respeito para com aqueles que estão nascendo agora, as criancinhas, ensinar, arestar as suas más tendências. Se a doutrina nos ensina que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em arestar as suas más tendências, ele também deve fazer esse esforço para educar os pequenos que lhes chegam, porque nós seremos responsáveis. É que nós acreditamos que perante a espiritualidade maior, que perante a lei da vida, nós vamos responder somente pelos nossos atos, mas nós vamos responder pelos nossos pensamentos dirigidos ao próximo. O que o meu pensamento ocasionou para o meu próximo? Aquilo que ele fizer em cima daquilo que eu ensinei, eu também vou ter uma parcela de responsabilidade. Não que eu esteja preso àquela pessoa, não que eu esteja preso àquela atitude, se eu consigo ver, olha, eu fiz uma atitude, isso geralmente ocorre muito em família, o meu irmão me magoou, ou meu esposo me feriu, ou meu filho é muito rebelde. Nós fazemos o esforço de compreender e perdoar e modificar a atitude. Por quê? De uma forma, às vezes, até inconsciente, nós sabemos que essas atitudes modificarão o nosso futuro. Se nós somos herdeiros de nós mesmos, se nós estamos nesta vida porque nós já tivemos a oportunidade desta encarnação, nós sabemos que teremos oportunidade de outras encarnações. E se nós temos a oportunidade de outras encarnações, que essas oportunidades possam ser melhores do que a oportunidade atual. E isso nos leva, mais uma vez, a comentar o processo de pandemia que nós estamos vivendo.
Por quê? Porque às vezes nós que já temos consciência da espiritualidade, somos espíritas, sabemos que a morte do corpo, só existe a morte no corpo físico e não existe a morte do espírito, que os nossos queridos, os nossos entes, os nossos amigos, os desconhecidos, a todas as pessoas que estão desencarnando numa grande prova coletiva, estão vivos. Eles necessitam dos nossos pensamentos de amor, eles necessitam dos nossos pensamentos de carinho, de saudade, sim, de tristeza pela separação, sim, mas não depressão, não críticas, não mau pensamento, não a crítica exacerbada e procurar um culpado aonde não existe. Nós temos que lembrar de proteger esses nossos queridos, proteger esses nossos entes, proteger esses nossos amigos com os nossos pensamentos de amor, com os nossos pensamentos de carinho, de esperança e de fé. Pensais mesmo que os nossos pensamentos atuam somente na vida encarnada, que atua somente para com os encarnados, os nossos pensamentos, como mais uma vez lembrando Pedro, atinge a essa multidão de testemunhas que estão em torno de nós. Então, nós temos hoje uma quantidade maior de desencarne. Não significa que está desencarnando só pessoas pela pandemia, pelo Covid-19. Está desencarnando por outras doenças. O nosso foco está no Covid porque ele atinge toda a Terra. Mas todos esses nossos irmãos necessitam desses nossos pensamentos não adulterados. Eles necessitam dos nossos pensamentos de compreensão. E os nossos irmãos encarnados que se viram no momento e na oportunidade de separar-se daqueles que desencarnaram, também necessitam dos nossos pensamentos de paz, dos nossos pensamentos de amor. De uma forma figurada, nós estamos em luto. Toda a terra está em luto, porque todos temos por quem chorar, todos têm por quem orar, que possamos manter esses pensamentos de amor, de compreensão, para que esses nossos irmãos possam ser devidamente encaminhados pela espiritualidade. E a espiritualidade que está sofrendo, a espiritualidade inferior que está sofrendo em torno de nós, possam também registrar o nosso esforço, o nosso desejo do bem, do amor, da paz, da evolução, da compreensão. Somente assim honraremos, como Jesus disse, honraremos a Deus, honraremos aos amigos espirituais, honraremos Jesus com a verdade. Porque se Jesus diz nesse evangelho que cego que guia cego cai no barranco, é o que nós estamos fazendo. Então, cabe a nós que compreendemos a imortalidade da alma, a abrir os nossos olhos, sendo farol de luz para aqueles que ainda se mantêm na cegueira. Que possamos ser o exemplo de amor, sermos o exemplo de paz, ser o exemplo da boa educação em favor da terra, em favor da humanidade, em favor dos nossos irmãos, em favor de nós mesmos. Encerramos esse evangelho deixando a seguinte mensagem, que não é suficiente nós termos a aparência de pureza, é necessário, antes de tudo, que a pureza esteja em nosso coração. Então, antes de parecer, nós precisamos ser. Sejamos luz aonde nós estivermos e que consigamos levar a paz de Jesus a todos os nossos irmãos. Para encerrar, vamos entrar em vibração. Mestre Jesus, querido amigo, queridos amigos espirituais,
Que o nosso coração revestido de paz, revestido da compreensão de suas leis, possa alcançar os nossos irmãos que desencarnaram, Senhor, que desencarnaram com o Covid-19, que eles possam compreender que a vida é sempre vida, que os efeitos da doença podem sair de seus perispíritos, que eles possam perceber a espiritualidade em torno de si, que eles possam receber este chamado de amor, despertando para a verdadeira vida, a vida espiritual. Que possamos, Mestre, envolver com o nosso sentimento de amor e pureza, nosso sentimento de carinho, todos os nossos irmãos encarnados que sofrem neste momento desta doença. Que eles possam confortar os seus corações na esperança, na fé que cura, na fé que salva. Que eles possam ter o conforto físico e o conforto espiritual. Que possamos vibrar por todos os nossos irmãos que separaram-se dos seus familiares e amigos através desta doença. Que eles possam encontrar o conforto em sua doutrina de paz, o conforto na esperança do reencontro, o conforto na modificação das próprias atitudes e a modificação no bem. Que possamos, Senhor, vibrar por todos os governantes da Terra, para que eles tenham forças, entendimento, bem-estar, amor no coração, para socorrer todos os cidadãos de todos os lugares da Terra, levando, Senhor, o benefício da ciência, o benefício da cura, o benefício da esperança e o benefício da paz. Que possamos vibrar em particular para os nossos familiares e amigos, para que em breve estejamos comemorando a vitória do bem sobre a terra. Que possamos vibrar por todos os médicos, enfermeiros, todos os homens da ciência na área da saúde, para que as suas mentes mantenham-se lúcidas em busca da cura, em busca do entendimento e em busca da paz. E por fim, Senhor, pedimos por nós mesmos, para que nós tenhamos o coração digno e puro e a lembrança vigilante de orar por todos o tempo inteiro, para que juntos possamos ser farol de nós e do nosso próximo. Que a tua paz possa envolver totalmente a terra. Que estejamos em paz.